Quantos estão felizes com Jesus? Diga, eu estou. O Senhor é bom demais, não é? Ele é lindo. Então, esse mês de setembro, nós estaremos, ou melhor, estamos ministrando sobre o temor do Senhor. Como o temor do Senhor, santidade, cruz, eternidade, perdão, amor, são princípios que a gente precisa ministrar à igreja. Por quê? Porque com o passar do tempo, a gente se distanciou, alguns valores e princípios dentro desse contexto foram se perdendo. Hoje, a gente vive como igreja, a gente se reúne como igreja, mas muitas vezes nós não temos atitudes de igreja. Porque a igreja não é prédio, igreja é cada um que nasceu de novo, amém? Então olhe para quem está ao teu lado e fale assim, você é a igreja. Amém? Então nós estaremos falando nessa noite sobre o temor do Senhor, como futuramente falaremos de santidade, sobre o amor, sobre o perdão, porque são bases de uma vida cristã, mas mesmo sendo base, a gente percebe que em alguns aspectos a gente se desviou do foco, a gente se perdeu no meio do caminho, e hoje é possível. A gente está na igreja sabendo que precisamos perdoar, mas com dificuldade de perdoar. É possível estarmos na igreja sabendo que precisamos ter o temor de Deus, mas vivendo sem temor, e por aí vai. Então eu quero falar sobre o temor. Eu peço que você abra sua Bíblia em Gênesis. Gênesis capítulo 35, nós falaremos a respeito de um homem que ele teve uma experiência com Deus, e dentro dessa experiência, dentro da palavra de Deus a ele, Deus o direciona para Betel. Betel é casa de Deus. E eu quero falar sobre o temor na casa de Deus, porque existem algumas áreas das nossas vidas onde nós precisamos do temor. A área familiar é uma área que nós precisamos do temor do Senhor para vivermos como família. A área financeira, nós precisamos do temor do Senhor na área financeira para termos temor e sabermos administrar bem aquilo que o Senhor nos dá. Na área ministerial, nós precisamos de temor para saber como servir ao Senhor da forma que Ele deseja. Então, o temor do Senhor, ele se aplica a todas as áreas das nossas vidas. Hoje, eu quero falar do temor do Senhor em Betel, casa de Deus. Gênesis capítulo 35, verso 1. Diz assim, o retorno de Jacó a Betel. Deus disse a Jacó, suba a Betel e estabeleça-se lá e faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Disse, pois, Jacó aos de sua casa e a todos que estavam com ele, livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês, purifiquem-se, troquem de roupa, venham, vamos subir a Betel, onde farei um altar ao Deus que me ouviu no dia da minha angústia, e quem tem estado comigo por onde tenho andado. Então entregaram a Jacó todos os deuses estrangeiros que possuíam e os brincos que usavam nas orelhas. E Jacó os enterrou ao pé da grande árvore, próximo a Siquém. Quando eles partiram, o terror de Deus caiu de tal maneira sobre as cidades ao redor que ninguém ousou perseguir os filhos de Jacó. Aleluia! Aleluia! O temor do Senhor, estabelecido em uma igreja, estabelecido em um coração, é fundamental para que as coisas caminhem de forma harmoniosa, de forma que o Senhor se agrada. Em Gênesis capítulo 28, fala a respeito quando Jacó está fugindo da casa de seu pai.
A Bíblia fala que Jacó, ele nasceu, ele era gêmeo com Esaú. Na hora do parto, Jacó saiu depois, Esaú saiu primeiro. E como Esaú saiu primeiro, Esaú se tornou o primogênito. E na condição de primogênito, Esaú tinha direito a bênçãos especiais. Jacó não, porque ele não era o primogênito. Só que mesmo sendo primogênito, Esaú, ele não se deixou conquistar acredito, pelos princípios de Deus, de tal forma que ele desprezou o seu direito de primogenitura. No desprezo à primogenitura, Jacó entra em cena e acaba pegando esse direito. Por quê? Um dia, Esaú chega cansado, ele era caçador, ele chega cansado e Jacó estava em casa fazendo lá um guisado, diz a palavra. E aí ele está com muita fome, ele fala, me dá um pouco desse guisado aí. Aí Jacó fala, eu te dou se você me vender o direito à primogenitura. Aí ele responde assim, o que vai me servir primogenitura se eu estou morrendo de fome? E a Bíblia diz que ali, nesse momento, ele desprezou o direito que ele tinha e ele vendeu a primogenitura a Jacó. Trocou a primogenitura por um prato de lentilha, né? Ou seja, trocou aquilo que tinha validade eterna, valor eterno, por algo transitório, temporal, que só tinha valor aqui na terra. Porque ele comeu, depois ele ia ter fome de novo, ou seja, ele trocou algo que tinha valor eterno por algo temporal e passageiro. E aí, o que acontece? Essa foi a situação. O pai, Isaac, estava velho, antes de morrer ele quer abençoar. Imagino eu que Isaac não sabia que Esaú já tinha liberado a primogenitura para Jacó. E aí Isaac está velho, quase morrendo, ele quer abençoar o primogênito e manda ele lá fazer uma comida para trazê-lo para que ele o abençoasse. E Jacó entra em cena, se passando por Esaú e acaba recebendo, ou seja, a confirmação de algo que já havia acontecido. Isaac abençoa Jacó. Quando Esaú sabe disso, Esaú quer matá-lo. E aí Jacó foge. Foge, vai em direção à casa de seu tio Labão. No meio do trajeto, vai interdecendo, no capítulo 28, ele pega uma pedra, coloca como travesseiro e ele vai dormir. Ele vai passar a noite, porque ele estava a caminho da casa do seu tio. Naquela noite, que ele coloca uma pedra como travesseiro, ele dorme, ele tem um sonho. E nesse sonho ele vê uma escada que toca os céus. Os anjos sobem e descem por essa escada. E naquele dia, Deus faz aliança com ele. E o Senhor, né, ele faz um voto com o Senhor. E o voto foi, se o Senhor me levar em segurança, se o Senhor me fizer prosperar, e um dia o Senhor me fizer retornar à casa do meu pai, o Senhor será o meu Deus, e de tudo quanto eu vier a possuir, eu te darei o dízimo. Quando Jacó acorda, o que ele faz? Isso tudo em sonho. Quando ele acorda, ele pega um olho, ele joga naquela pedra, e aquela pedra ele coloca como marco, como memorial naquele lugar. E ele vai embora, e ele chama o nome daquele lugar de Betel. Foi o lugar onde ele viu o Senhor. Até então, Jacó não tinha tido contato com Deus. Ele teve contato nesse momento que eu estou te falando. À noite, com uma pedra embaixo da cabeça como travesseiro. Esse sonho que ele tem, ele ouve a voz de Deus. Ele denomina essa experiência, aquele lugar, como Betel. Betel, casa de Deus. E ele segue o seu percurso e vai embora. Ele ficou mais de 20 anos longe. Para onde ele foi, ele constituiu família, ele teve filhos, ele prosperou. Depois de 20 anos que ele está lá, a gente cai no texto que a gente leu, porque o Senhor vem a ele e o manda voltar a Betel.
Betel, casa de Deus. Temor na casa de Deus, eu quero me prender dentro dos versículos que lemos. Então Jacó já estava próspero, já tinha lá os seus 12 filhos, suas 2 mulheres. Jacó já tinha assim, muitos bens. E aí o Senhor vem a ele e fala a ele, ó, Deus disse a Jacó, suba a Betel. A primeira coisa que eu quero destacar com relação a Betel é que Betel, casa de Deus, é lugar de subida e não descida. Deus não disse para Jacó, desça a Betel, ele falou, suba a Betel. Casa de Deus é lugar de crescimento, é lugar de subirmos degraus, é lugar de superarmos as nossas dificuldades, debilidades, é lugar de superarmos e vencermos os nossos desafios pessoais. Casa de Deus é lugar de subida, suba. A palavra de Deus para nós, como sua igreja, toda vez que você vê a Bíblia fazer menção a Deus, sempre vai fazer menção ao Deus que está em cima e não embaixo. Deus habita nas alturas. E a Bíblia ainda diz, Deuteronômio capítulo 28, que o Senhor nos chamou para estarmos por cima e não por baixo. Quando Deus fala para Jacó, mandando-o voltar lá para aquele lugar onde ele havia tido a sua primeira experiência com ele. E ele denominou aquele lugar como Betel. E Deus vem agora a ele, mandando-o voltar. Deus o manda subir. Suba a Betel. Casa de Deus não é lugar de estagnação, mas é lugar de avanço, de crescimento. É lugar onde cada um de nós precisamos nos autodesafiar, a crescermos, a rompermos, a progredirmos. Quantos dizem amém? É lugar de subida, querido. Bem-aventurado é aquele que habita em Betel. Bem-aventurado é aquele que entende que casa de Deus é lugar de crescimento, de alcançar maturidade, espiritualidade. À medida que você chegou aqui, essa medida já deveria ou já deve ter sido ampliada, porque você habita em Betel. A experiência que tivemos ontem, muito boa, somos eternamente gratos a Deus. Mas hoje nós precisamos de uma experiência ainda maior e mais profunda. Quantos dizem amém? Betel não é lugar de estagnação, mas é lugar de progresso. Progredirmos, crescermos, avançarmos e subirmos. Aleluia! O temor do Senhor impresso no nosso coração, esse temor de estar em Betel vai gerar em nós uma inquietação e um desejo de correspondermos com a proposta de estarmos em Betel. Se eu tenho o temor de Deus estabelecido na minha alma, habitando em Betel, eu vou querer corresponder com as propostas que Betel me traz. Eu vou querer viver uma vida envolta em crescimento, querido. Eu não estou falando aqui crescimento financeiro, eu estou falando de crescimento de uma forma geral. Betel é lugar de crescimento, de subida e não de descida. Estou na casa de Deus, estou pensando em regredir. Betel não é lugar de regredirmos, é lugar de avançarmos. Betel não é lugar de pararmos, mas é lugar de avançarmos. Suba. Fale para o teu irmão, suba a Betel. Ou melhor, fala assim, você subiu a Betel. Você já está em Betel, então você já subiu. Amém? A segunda coisa que Deus fala para Jacó, suba a Betel e se estabeleça lá. Em outras traduções diz, suba a Betel e habita lá. Habitar é o mesmo que residir, morar. Amém?
Quando Deus está mandando Jacó subir a Betel e se estabelecer, habitar, Deus está falando conosco a seguinte coisa, que Betel não é lugar de passeio, mas é lugar de moradia. É lugar de enfincarmos, aprofundarmos as nossas raízes. Betel não é lugar de passeio. Eu não posso fazer da casa de Deus um lugar onde... Casa de Deus é lugar de moradia. É lugar de estabelecermos as nossas bases. É o lugar onde eu preciso aprofundar as minhas raízes. Casa de Deus é lugar de habitação. O salmista, no Salmo 27, ele fala: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. O salmista, ele sabia, o salmista Davi, ele sabia que a casa de Deus era o lugar de morada, não era lugar de transição, de passear, mas era lugar de se estabelecer, lugar de criar vínculos, lugar de aprofundar raízes. Betel é lugar, querido, de aprofundarmos as nossas raízes. Você e eu precisamos nos estabelecer em Betel. Foi a ordem que Deus deu para Jacó. Suba e se estabeleça lá. Suba e habite aí. Suba e aprofunde as suas raízes aí. Tenha aliança aí. Cresça aí. Suba a Betel e se estabeleça lá. Isso aqui, querido, não é uma sugestão, é uma ordem. Betel é lugar de moradia, é lugar de compromisso, é lugar de aliança. Casa de Deus é lugar da habitação de Deus e é o lugar da nossa habitação como filhos dele. Betel é lugar de compromisso. Desculpe falar de compromisso em um tempo onde muitos estão correndo de compromisso. Mas eu quero te falar que os princípios de Deus, eles são inegociáveis. E o que valeu aqui, na época de Jacó, vale hoje. O que valia lá, vale hoje. E se Deus falou para Jacó que Betel era lugar de habitação, essa palavra é a mesma para nós. Então, suba a Betel e habite lá, disse o Senhor. A outra coisa, a terceira coisa, que ainda ele continua falando com Jacó é: suba a Betel, se estabeleça lá e edifique um altar ao Deus que te apareceu no dia da tua angústia. Betel é lugar de erguermos altares a Deus em reconhecimento que no dia da angústia, no dia do choro, Ele nos visitou, Ele nos tirou do tempo da escravidão, Ele secou as nossas lágrimas, Ele é o Deus que nos selou com o seu Espírito. Suba Betel, estabeleça lá e edifique um altar ao Deus que te apareceu quando você nada era, quando você estava na lona, quando você não tinha moral, quando não tinha dignidade, quando ninguém acreditava em você. Erga um altar ao Deus que te apareceu quando você estava sozinho. Esse Deus te tirou da casa da escravidão e te deu um sentido de vida. Erga um altar a Ele. Reconheça que só Ele é Deus. Reconheça. Oh, Betel é lugar de erguermos altares a Deus. Ao Deus, querido, que nos tirou da insignificância, da inutilidade. Nós não prestávamos para nada.
Não havia valor algum em nós. Estávamos condenados à morte eterna. Éramos inimigos de Deus. Mas o Senhor, com o seu grande amor, Ele nos resgatou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Hoje nós não pertencemos mais ao reino das trevas. Nós pertencemos ao reino da luz. E no reino da luz existe um Senhor lindo e maravilhoso, e o nome dele é Jesus. Aleluia! Betel é lugar de nos lembrarmos quem éramos, onde estávamos. Betel é lugar de lembrarmos do tempo da angústia e erguermos altares a Deus falando: Senhor, obrigado, porque eu sei de onde o Senhor me tirou. Eu sei onde eu estaria hoje se não fosse a tua misericórdia, o teu amor e a tua bondade para comigo. Betel é lugar de você se lembrar, querido, de um Deus amoroso, de um Deus que te deu a mão quando ninguém mais acreditava. Suba, se estabeleça, erga um altar. Lembre-se, em outras palavras, lembre-se do Deus que te deu valor quando ninguém mais te dava. Lembra-te do Deus que secou dos teus olhos as lágrimas, que tirou do teu peito a angústia. Erga um altar ao Deus que te estendeu a mão quando você estava no fundo do poço, sem perspectiva de vida e sem saber para onde ir. Então, Betel é lugar de erguermos altares a Deus como gratidão, altares de gratidão, porque por reconhecermos quem éramos e quem hoje somos nele e através dele. Suba a Betel, estabeleça-te lá, erga um altar. E tem mais. Jacó diz aqui que depois disso, Jacó, ele chamou todos. E ele disse, verso 2, disse, pois, Jacó aos de sua casa e a todos que estavam com ele: livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês. Purifiquem-se de toda... Purifiquem-se e troquem de roupa. Aleluia. Jacó convoca a todos, debaixo da ordem de Deus, debaixo da direção do Senhor. Ele convoca a todos e ele fala algumas coisas que eles teriam que fazer antes de subir a Betel. A primeira coisa que Jacó faz é dar uma direção. Livrem-se dos deuses estrangeiros que está entre vocês. Não tem como subirmos a Betel trazendo conosco deuses estranhos no nosso coração. Não tem como subirmos a Betel tendo o nosso coração dividido com outro Deus. É necessário abrirmos mãos dos deuses estranhos. É necessário abrirmos mão de tudo aquilo que concorre com a presença de Deus, com a glória de Deus e com a majestade de Deus. Se quisermos subirmos a Betel e nos estabelecermos lá, nós vamos precisar nos livrarmos de todos os deuses estranhos. Pastora, mas eu não me curvo diante de imagens esculpida por mão de homens. Pode ser que não, mas pode ser que no teu coração, pode ser que o teu coração seja um coração dividido com um Deus talvez chamado seu esposo, seu filho, seu trabalho, sua casa. E talvez nós não sejamos idólatras porque nos curvamos diante de uma imagem esculpida, mas talvez sejamos idólatras porque o nosso coração não é inteiramente o do Senhor
E a nossa motivação primeira não é o Senhor. Então, ser idólatra não é se curvar diante de uma imagem. Mas ser idólatra é concorrer. É dividir o nosso coração, é dividir a glória de Deus, que deveria ser única, exclusiva no nosso coração, e a gente divide essa glória com outra coisa. Jacó chama-os e fala: olhem, livrem-se dos deuses estranhos. A segunda coisa que Jacó falou para eles é: troquem de roupa, tirem essa vestimenta que vocês estão, troquem de roupa. Querido, existe uma roupa adequada. Não estou me referindo à roupa física. Eu estou me referindo a uma roupa espiritual. Não tem como subirmos a Betel sem antes estarmos vestidos na justificação do sangue de Jesus. Existe uma roupa espiritual. Existe uma roupa que para estarmos em Betel, nós precisaremos vesti-la. E essa roupa é uma roupa que tapa não a nudez física, mas tapa uma nudez espiritual. Quando nós entregamos nossa vida a Jesus, o sangue dele, ele nos cobriu e nos justificou. O sangue de Jesus é a cobertura que temos, que tem o poder de cobrir a nossa nudez espiritual, as nossas vergonhas espirituais. O sangue de Jesus, ele tem o poder de nos cobrir. Nós fomos justificados no sangue. Existe uma vestimenta para aqueles que sobem a Betel. E a primeira coisa, a segunda coisa que Jacó falou: troquem de roupa. Não tem como estarmos em Betel vestidos com a nossa, achando que a nossa capacidade terrena, achando que a nossa intelectualidade, vestido com aquilo que a gente acha, com aquilo que é humano, carnal, não tem como habitarmos em Betel. Vestido com uma vestimenta natural, temos que nos vestir de vestimentas espirituais. Fale para quem está ao teu lado: há uma vestimenta para você nessa noite. Oh! Betel é lugar de trocar de vestimenta. Precisamos mudar a nossa forma de nos vestirmos para estarmos em Betel. Eu não posso habitar na casa de Deus vestida com vestimentas naturais. Eu preciso me vestir de vestimentas espirituais. E por último, Jacó falou: purifiquem-se, lavem-se. Betel é lugar de santidade, querido. É lugar de purificação. A Bíblia diz no Salmo 1 que o ímpio, ele não subsiste na congregação do justo, porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. O ímpio, ele não permanece na congregação dos justos. Aquele que anda em pecado, aquele que anda com suas vestimentas sujas, aqueles que não têm prazer na santidade, aqueles que não vivem uma vida de purificação, ele não consegue permanecer na casa do Senhor. Porque é na casa do Senhor a luz, e a luz denuncia o pecado, a luz confronta o que está errado, a luz coloca às claras o que é certo e o que é errado. O pecador, aquele que não é um pecador arrependido, que não anela por uma vida de santidade, ele não permanece na congregação dos justos. Porque a luz de Jesus é estabelecida na congregação dos justos, e aquele que quer viver uma vida errada não consegue ficar aonde a luz está, sem ser confrontado pela luz e sem ter que tomar uma decisão ante a luz que está diante dele. Então Jacó falou: purifiquem-se, se lavem, se purifiquem, sejam santos. E o Senhor mais à frente,
Lá, mais à frente não, lá na história de Abraão, capítulo 17, o Senhor fala para Abraão: Abraão, eu sou o Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Em outras passagens o Senhor vai falar: sede santo, porque eu sou santo. Betel, querido, é lugar de santidade, é lugar de purificação, é lugar aonde a presença de Deus está. E aonde a presença dele está, não há lugar para o pecado, não há lugar para uma vida obscura, não há lugar para uma vida errada. Um dia, uma ovelha caiu num buraco cheio de lama. A ovelha, ao cair ali, ela começa a gritar, ela fica inquieta porque a lama lhe pesou e ela dando a gritar, querendo sair daquele buraco o mais rápido possível. Passa-se um tempo, um porco caiu na mesma lama. E ao invés de gritar, querendo sair dali, o porco deitou e rolou na lama. Qual a diferença da ovelha para o porco? A sua natureza. Quem é ovelha de Cristo, ele pode até errar, mas ele não tem prazer no erro. Quem é ovelha de Cristo, quem tem a essência de Cristo, quem trocou de vestimenta, aquele que conhece o valor de estar em Betel, ele não tem prazer no pecado. Ainda que ele seja tocado, ele vai chorar, ele vai gemer, ele vai gritar, porque o seu prazer não está na lama. Mas quem tem natureza de porco, ao cair na lama, ele se sente muito confortável, porque a lama diz respeito à sua essência. Talvez por fora até bonitinho, mas um coração que não sabe o valor de andar em santidade e pureza. O temor do Senhor, estabelecido em nossos corações, ele irá nos fazer olhar para a casa de Deus com um olhar diferente. Ele irá gerar dentro de nós posturas, comportamentos diferentes. O temor do Senhor estabelecido na igreja, na casa de Deus, em Betel, vai gerar em nós, querido, uma adoração diferente. Vai gerar relacionamentos diferentes. O que nós vemos hoje é que nós precisamos resgatar o valor do temor ao Senhor. Onde existe temor, existe uma preocupação em não se sujar. Onde existe temor, existe toda uma preocupação em não simplesmente entregar a Deus um culto, mas existe toda uma atenção, todo um inclinar de coração para entregar o melhor. Onde existe temor, eu não venho para a casa do Senhor como se eu estivesse indo para qualquer outro lugar. Eu venho para cá com meu coração temendo e tremendo, sabendo que eu estarei diante do Todo-Poderoso. Quando existe temor, o nosso comportamento em relação aos nossos irmãos mudam. Eu passo a considerar o meu irmão superior a mim, porque é isso que a Bíblia ensina, que é para cada um considerar o outro superior a si mesmo. E Jesus, certa vez, disse: maior é aquele que serve. Quando existe temor, eu não fico cavando lugar de eminência, eu não fico cavando lugar de projeção. Eu me contento com o lugar onde o Senhor me colocar, ainda que seja lá atrás. Porque eu entendo que o dono da igreja é Ele. Ele tem o poder de erguer, de abater, de levantar e de derrubar. Ele é o Senhor. Quando existe temor, eu não fico me debatendo, lutando. Quando existe temor, eu sossego meu coração na compreensão de que eu estou servindo um Deus que é todo poderoso e que cuida de mim. O temor do Senhor estabelecido em nós irá mudar completamente a rota dessa igreja. Quando entrarmos aqui, nós teremos cuidado em abrir a nossa boca, porque em Eclesiastes diz: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Na casa de Deus, nós teremos revelações de quem Ele é, porque Betel é lugar de revelação. Foi em Betel que Jacó viu a escada
que tocava os céus, e ele viu os anjos subir e descerem. Foi em Betel que ele ouviu a voz de Deus, e foi em Betel que Deus estabeleceu aliança com ele e ele com Deus. Foi em Betel que foi o início de uma vida promissora que Jacó teve. E Jacó volta, querido. Jacó voltou a Betel. 20 anos depois, com sua vida completamente transformada, com o temor do Senhor estabelecido em seu coração, Jacó volta. Quando ele passou por Betel, ele estava de mãos vazias, fugindo do seu irmão, falido, um fugitivo. Depois de 20 anos, Deus o manda voltar e agora ele está voltando, próspero. Porque em Betel ele fez votos com Deus. E ele cumpriu os votos. O que eu quero dizer, já estou caminhando para o encerramento, é que nós precisamos buscar a Deus com maior intensidade, maior profundidade, pedindo ao Senhor que nos revele o valor de estarmos em Betel, a importância, o valor que Deus dá à sua casa, que isso seja revelado a nós. A gente vive hoje, eu tenho pensado muito, e tenho visto que as igrejas, de uma forma geral, são igrejas onde as pessoas não estão habitando, se estabelecendo em Betel. Hoje está aqui, amanhã está ali, depois de amanhã está lá. As pessoas não têm criado raízes e não têm se deixado tratar em Betel. Parece que Betel se tornou como um parque de diversão, como um shopping, um lugar de passeio, de distração, um lugar legal para eu criar vínculos, ter amigos. Mas o verdadeiro sentido, a verdadeira profundidade do que é estar em Betel, isso tem sido tocado nos corações. Mas que o Senhor, Ele nos devolva os princípios de seriedade, princípios que nós precisamos resgatá-los nessa noite. Que Ele nos devolva esses princípios. E ao estarmos em Betel, que tenhamos a compreensão de que nós chegamos num lugar onde Deus fala, um lugar onde Deus se manifesta, o lugar aonde Deus limpa, o lugar aonde Deus se manifesta e se revela. Feche os teus olhos e pense por alguns momentos qual o valor que Betel tem para você. Qual o valor que a casa de Deus tem para você? A casa de Deus para você se tornou um lugar de passeio, de descontração. A casa de Deus se tornou para você um lugar dispensável, onde você só vai ou só vem quando você quer, quando dá, quando você está bem. Qual o valor de Betel para você? É o lugar onde você sente que você precisa aprofundar as raízes e estabelecer aliança. Porque Betel é lugar de habitação, é lugar de moradia, é lugar de reconhecermos quem Deus é, e lugar de erguermos altares a Ele em reconhecimento a tudo que Ele fez por nós. Qual é o valor de Betel para você? Oh Deus, eu quero rogar a Ti, Senhor. Cada um que entrou nesse auditório, cada um que está aqui não veio simplesmente porque quis vir, veio porque o Senhor os trouxe. E eu tenho certeza que cada um que está aqui, o Senhor os conhece por fora e por dentro. O Senhor sabe a necessidade, aonde o Senhor precisa tocar, ministrar. E eu não tenho dúvidas de que alguns aqui nessa noite, o Teu Espírito Santo irá
confrontar na falta de compromisso. Oh, Deus, eu tenho certeza que o Senhor vai nos confrontar nessa noite falando que precisamos habitar em Betel, que precisamos estabelecer nossas bases na tua casa, que precisamos nos desenvolver em Betel, lugar de crescimento, lugar onde a luz do Senhor, ela é derramada nas nossas trevas, onde podemos reconhecer quem somos e para que o Senhor nos chamou. Pai, eu rogo por nós, para que o Teu Espírito Santo ilumine o nosso entendimento e nos mostre a seriedade, a importância e o valor de estarmos em Betel, o lugar que o Senhor reservou. Senhor, eu oro por cada um que aqui está e declaro sobre todos nós a Tua bênção, a Tua graça e a Tua proteção, Senhor. No nome de Jesus.